Bom dia, estamos aqui em mais um shiur diário de Halakha, continuando em Kitzur Shulchan Aruch Siman Lamed Het. Estamos falando sobre os três categorias de pão que nós temos: Pat Israel, pão que tudo é de Yehudi, mesmo Yehudi que assou. O outro extremo é pão de Goi mesmo, pão que tudo pertence ao Goi e o Goi que assou. E nós temos no meio uma coisa que chama Pat Palter, pão de padeiro Goi. Então, ontem nós explicamos sobre Pat Israel, o que é considerado pão para esse aspecto e tudo mais. E hoje vamos explicar vamos começar nossa explicação com o outro extremo, o Pat de Goi. Pat de Goi é principalmente pão caseiro, pão que foi feito em casa. Quando eu falo em casa, é na casa do Goi, tá? Pão que foi feito na casa do Goi, dos ingredientes do Goi. O Goi, ele que fez os três trabalhos principais da massa, que é misturar a massa, amassar e abrir a massa e colocar a massa no forno. Nesse caso, mesmo se a gente sabe que todos os ingredientes do pão são ingredientes kasher, por exemplo, a gente vai pegar um passeio. No meio do passeio, a gente encontra uma tenda de beduínos. Esses beduínos, eles fizeram um pita para a casa deles. Eles nos mostram que essa pita está feita só de água, de farinha, água e sal. Nada mais. Eles não têm nada mais em casa. Não tem outra coisa em casa para colocar no pão. A pita só tem farinha, água e sal. Em nenhum desses três ingredientes tem problema. Mesmo assim, não vai poder comer dessa pita. Por quê? Lembrando que todo o conceito da proibição de comer pão de Goi é para evitar nível de proximidade que no final a gente vai aproximar demais e Ras Shalom vai sair disso proximidade já sem limites, casamentos, etc. Então, claro que pão que o Goi fez para a casa dele é pão que está feita com mais dedicação. A significância que tem, que a pessoa está tirando do pão dele, do pão da casa dele, tem outra significância de qualquer outro pão que o Goi vai te dar. E, portanto, não vai poder comer desse pão em situação nenhuma. Mesmo se a pessoa não está fazendo passeio, mas a pessoa está no deserto, ele está procurando o que comer e de repente encontrou com esse tenda de beduínos e eles têm pita para ele. Justo essa pita ele não vai poder comer, porque esta pita foi feito para a casa do Goi. Então, essa pita que cria proximidade extra e essa pita não tem como comer. O que nós podemos fazer, sim, no caso que a pessoa está com muito fome e realmente quer comer a pita? O que nós podemos fazer, sim, é, se o Yehudi vai se envolver no processo de fazer a pita, por exemplo, eles podem fazer outra leva de pitas. E na outra leva de pitas, o Yehudi,
ele que vai acender o forno, ou o Yehudi, ele que vai colocar a pita no forno. O Yehudi tem que se envolver, principalmente no processo de assar essa pita. Então, se o Yehudi acendeu o forno, se ele abanou em cima das brasas para ter mais fogo, para o forno ficar quente, e qualquer envolvimento do Yehudi no processo já permite o Yehudi depois comer a pita. Porque já que nós temos uma separação, já que nós temos uma lembrete que Yehudi não pode comer de qualquer jeito na casa do Goi esse pão, agora esse pão está liberado a comer. Mas pão que tudo foi feito por Goi, a gente não pode comer, mesmo se os ingredientes do pão nós temos certeza absoluta que são kasher. E agora vamos falar sobre o caso intermediário, que é pat palter, pão de padeiro. Pão de padeiro, de um lado, não é pat Israel, não pertence a Yehudi, não foi feito por Yehudi, mas do outro lado, foi feito por um goi, mas não foi feito em uma forma que tinha dedicação atrás do pão. O pão não foi feito para ninguém em particular. O pão de padaria, o goi, ele faz pães, ele faz para vender, ele não faz para criar a proximidade. E, portanto, tem muita discussão em volta nesse tipo de pão. Porque se a gente entende que todo o decreto de não comer pão de goi, é claro que a gente sabe que todos os ingredientes são kasher. De novo, relembrando, pão hoje em dia é complicado. Pão hoje em dia tem muitos ingredientes e temos que saber quais são os ingredientes que tem no pão. Mas vamos supor que estamos falando em um pão simples, pão que está feito de água, farinha e sal. No caso que mais talvez tenha lá um pouco de óleo. Mas a gente sabe que a marca do óleo é kasher e lá tem água, farinha e sal, só isso. No caso que a gente sabe que os ingredientes são kasher, e a gente entende que o motivo de proibir esse pão é para não criar a proximidade com o goi que o fez o pão. Isso acontece no caso de pão particular, de pão caseiro. Mas padeiro não fez o pão para ninguém em particular. O goi fez o pão para quem quis comprar. E para ele, tanto faz quem vai comprar. Tanto faz se vai entrar aqui 100 pessoas e cada um vai comprar um pão, ou vem um cliente e vai comprar 100 pães de uma vez só. Para ele tanto faz, ele quer vender os pães. Para ele não importa tanto quem está comprando os pães, ele não fez o pão com dedicação nenhuma para quem está comprando os pães. E, portanto, tem poskim que permitem comprar pão de padaria goi durante o ano. Vale ressaltar que o Shulchan Aruch traz que em Aseret Yemei Tshuva, nos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, mesmo quem compra pão de goi, pão de padaria goi, durante o ano inteiro, nesses 10 dias seria bom comprar Pat Israel, pão que foi feito por Yehudi, que tinha Yehudi envolvido no processo de preparar o pão. Mas, falando no ano inteiro, tem poskim que dizem que pode comprar esse pão
porque esse pão não estava incluso no decreto do Pat Akum, do pão de Goi. Tem uma discussão sobre o que acontece no lugar que existe Pat Israel e também tem pão de padaria. Se ainda podemos comprar da padaria ou temos que comprar Pat Israel. Tem discussões, tem opiniões assim, assado. Tem também se a pessoa gosta mais do pão da padaria do que o pão da padaria Yehudi. Tem questão de preço, tem outras questões que entram em questão aqui. Mas, em geral, pão de padaria Goi, que nós sabemos que todos os ingredientes foram verificados e são kasher, tem muitos poskim que dizem que pode comprar esse pão. Esse pão não estava incluso no decreto de Chachamim de não comer pão de Goi. Bom dia.